Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Irmãos, vou pedir para que os irmãos se coloquem de pé, por reverência à palavra do Senhor, e vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, de versículo 9 e 10. Amém? E na palavra do Senhor aqui diz: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoe e me alargues as fronteiras, que seja comigo e a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Somente até aí, feche os teus olhos, coloque a mão no coração. Senhor meu Deus, querido e amado Pai, eu peço ao Senhor neste momento que essa palavra vai de encontro, Senhor, à necessidade do teu povo, à nossa necessidade, que eu venha ser instrumento, ó Pai do Senhor, neste momento, para trazer, Senhor Deus, aquilo que teus servos precisam, aquilo que eles vieram buscar, e que possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, com teu ensino, ó Pai, cheios da tua presença, da tua graça. Pai querido, Pai amado, habita entre nós nesta palavra, Senhor, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Graças a Deus. Hoje, irmãos, eu quero encorajar vocês a ter ousadia na oração, ousadia a buscar, encorajar vocês a fazer algo diferente com Deus. E o Espírito Santo trouxe a visão deste homem, do livro histórico aqui, na Bíblia, esse conteúdo histórico, aonde nos mostra uma pessoa, um homem, na Bíblia, que com uma oração ousada, através de uma oração ousada, ele mudou a vida dele. Deus mudou a vida dele. E Deus nessa noite quer mudar a sua vida, em nome de Jesus, amém? E aqui ele fala na palavra, no versículo, capítulo 4, de versículo 9 e 10, sobre um homem chamado Jabes, que era da tribo de Judá. Esse homem da tribo de Judá, ele viveu num período na Bíblia, mais ou menos entre 400 e 450 anos antes de Jesus. E essa tribo aqui, de Judá, que tem um significado muito interessante, que é a alegria, né? A tribo de Judá, ela tem um significado de alegria, de ser louvável a Deus. Porém, Jabes, ele era um contraste dessa situação. Ele era o contraste do nome e do significado da tribo de Judá. Por quê, irmãos? Ele nasceu em meio a dor, aflição e sofrimento. A mãe dele colocou o nome dele de Jabes, que o significado é dor e sofrimento. Mas através de uma atitude de fé, ele mudou a situação dele, aonde ele não mudou o nome, mas ele mudou a vida dele, amém? Em nome de Jesus. Fala assim: essa noite Deus vai mudar a minha situação. Amém, em nome de Jesus. E aqui, irmãos, Jabes, ele não mudou seu nome, mas ele mudou a história dele em nome de Jesus. E nós estamos aqui para mudar a nossa história em nome de Jesus, amém? E Jabes aqui, ele representava esse nome, esse rótulo que ele tinha, de algo que entristecia. E muitas vezes, na vida das pessoas, nós encontramos pessoas que estão vivendo em momentos de dores, em momentos de aflição, em momentos de angústia. Nós encontramos muitas pessoas hoje em dia vivendo dessa forma. Pessoas em situação, muitas vezes de dificuldade, ou pessoas que estão passando por um momento de muita dor,
muita angústia. Pessoas que estão passando por crises, muitas vezes financeiras, crise espiritual, crise emocional, crise, muitas vezes, coisas que ela nem esperava, acaba acontecendo na vida da pessoa, que traz uma dor assim, uma aflição muito grande. Mas nós vemos uma situação aqui, que a Bíblia nos ensina, que foi mudada através de uma oração pontual e uma oração que foi escutada e vista por Deus em nome de Jesus, amém? E aqui eu quero falar de algumas marcas que nós temos que ter, marcas, lições, que vão mudar a nossa história. Quem quer mudar a história aqui? Levanta a mão. Então fala para o irmão que está do seu lado, nós vamos mudar a nossa história. E mudar esse contraste. Porque muitas vezes a situação que nós vivemos, muitas vezes o lugar onde nós estamos, que é o lugar de alegria, um lugar de ser louvável, se transforma dentro de nós, transforma numa situação de amargura, numa situação, muitas vezes, de angústia. Mas Deus, Ele espera uma atitude nossa, uma ação nossa, para que isso venha a mudar. Tudo depende de uma ação que nós temos que ter diante de Deus, para que essa situação venha a mudar. E aí nós temos a primeira aqui, que é romper as marcas do passado. Jabes, ele rompeu as marcas do passado, porque ele naquele momento, provavelmente ele vivia com esse rótulo que ele tinha, porque a mãe dele gerou ele no momento de dor e de aflição no momento do parto. Que nós possamos imaginar aqui, que em meio a toda a situação que eles passavam, a mãe dele, no momento que foi gerar, que ele nasceu, no mínimo gerou muita dor, gerou muito sofrimento. E daí, ele veio com esse rótulo. Imagina você ter um nome, você vem crescendo com esse nome, a sua vida inteira, de dor, de sofrimento, que você causou dor, que você causa sofrimento. E ele cresceu. A Bíblia não relata isso. Mas aqui nesses 2 capítulos, aqui nesses 2 versículos, nós temos uma ideia de como foi que ele passou a vida dele. Que no mínimo ele cresceu e as pessoas rotulavam ele como um homem que causava dor, que causou dor à própria mãe dele. E muitas pessoas passam por isso muitas vezes. Estão há muito tempo passando dor, são rotulados porque vivem na aflição, são rotulados porque vivem em momento de dificuldade. Até o momento a história deles só tem sido de dor, de sofrimento, de que tudo que ele faz muitas vezes não dá certo. Mas Jabes, aqui dentro desse contexto, nós entendemos que ele rompeu essas marcas do passado aqui, através de uma atitude, porque ele já estava cansado. No mínimo, ele já estava sobrecarregado com aquela situação. Ao ponto de ele fazer uma única oração, que a oração chamou a atenção de Deus na vida dele. E a vida dele se abriu. E aí nós lembramos aqui do que está em Mateus 11, 28. Que é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jabes, naquele momento, ele estava cansado de carregar esse fardo, cansado de carregar dentro dele algo que significava aflição e dor. Provavelmente, ele sentia muito mais um peso desse rótulo do que o que causou na mãe dele. Porque a mãe dele só sentiu dor naquele momento. Mas Jabes carregou isso durante muito tempo. Essa marca e esse rótulo. Muitas vezes nós somos rotulados pelas outras pessoas com aquilo que nós demonstramos. Com aquilo que nós vivemos. Amém? Mas Deus vai mudar a história em nome de Jesus. E aqui diz: Jabes estava cansado de ser reconhecido por aquele que causa dor, cansado desse fardo. E ele não aceitou esse rótulo do passado. Ele mudou esse rótulo do passado. Quantos rótulos nós temos carregado dentro de nós? Quantos rótulos cada pessoa tem carregado e a vida dela, mesmo estando num lugar que é louvável a Deus, continua carregando esse rótulo.
Como assim, pastor? A igreja, a casa de Deus, é um lugar de louvor, adoração, um lugar para ser louvado a Deus, não é? Um lugar de alegria. Só que a aflição, muitas vezes, que está dentro da gente, a aflição que nós carregamos, impede a verdadeira adoração, de você entregar a verdadeira adoração a Deus. Impede você de entregar aquilo que você tem dentro de si para Deus, porque você muitas vezes olha para esse rótulo que foi colocado em você, em nome de Jesus. E aí você vai tirar isso. Bom, uma coisa interessante em Jabes, que ele buscou dentro dele, dentro do coração dele, a forma de mudar a situação que ele vivia. E nós vamos ver isso nessa noite. Nós vamos ver a ação, entender a ação, entender como ele fez isso, como foi a oração dele, de forma que o Senhor atendeu a oração de Jabes. Deus, ele se inclinou para a oração de Jabes, porque ele rompeu situações. Ele rompeu as debilidades dele. Não é? Para vocês terem uma ideia, o capítulo 4, no versículo 9, diz que ele era respeitado. Em algumas traduções aqui, diz que ele era respeitado. E outra tradução diz, e foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Mas não era um homem que causava dor? Não era um homem que dentro do próprio nome dizia dor e sofrimento? Mas Deus, de toda a genealogia que diz aqui dos descendentes de Judá, da tribo de Judá, tem dois versículos aqui dedicados a ele. Significa que Deus quer mudar a tua história através da vida de Jabes como lição em nome de Jesus. Amém? Aqui, primeiro, vamos romper as maldições familiares em nome de Jesus. Amém? Declare em nome de Jesus, eu vou romper nessa noite todas as maldições familiares. Tudo aquilo que eu tenho carregado, dor, sofrimento, aflições, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. Como vemos aqui no versículo 9, a sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores dei à luz. Só que nessa noite, irmãos, todo parto, quando nós damos... A mulher, quando tem o parto e dá a luz e sente dor, a alegria vem quando vê o que nasceu. Amém? Então a alegria veio para você em nome de Jesus nessa noite. Segundo ponto, buscar uma fé prática. Uma coisa interessante aqui nesses dois versículos aqui, se nós olharmos, principalmente no versículo 10, que Jabes, ele buscou uma fé prática. E muitas vezes, meus irmãos, nós criamos tantas coisas, tantas situações, para buscar algo de Deus, para pedir para Deus. Muitas vezes nós somos tímidos para pedir para Deus. Muitas vezes nós estamos passando em situações tão aflitas, e aí nós colocamos, sabe, Deus assim de uma forma tão religiosa. E quando nós temos uma fé mais ativa, uma fé mais prática, uma oração simples, uma oração eficiente, uma oração que chama a atenção de Deus, não é aquela oração, sabe, toda cheia de pompas, nomes bonitos. Não, mas oração que vai direto ao coração de Deus, que vai direto e chama a atenção de Deus exatamente para aquilo que você precisa, para aquilo que nós precisamos. E essa oração de Jabes, ele vem exatamente isso, ele foi pontual exatamente onde ele quis falar com Deus em nome de Jesus, amém? O que mudou a vida de Jabes? Em Hebreus 11:6, olha o que diz. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna
galardoador dos que o buscam. Então aqui mostra a fé, quando diz aqui, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. O homem e a mulher de Deus tem que dar espaço para a unção de Deus que trabalha na vida dele, a fé que ele tem que ter e menos daquela pompa religiosa para ter aquilo que Deus quer na vida dele, em nome de Jesus, amém? E aqui, meus amados irmãos, Jabes, ele não fez apenas uma oração, ele fez um propósito de vida com Deus, entenderam? Jabes não fez simplesmente uma oração. O que chamou a atenção? O que foi lá que chamou a atenção do Senhor? Porque Jabes, ele não fez simplesmente uma oração, ele fez um propósito diante de Deus. Ele fez um propósito de vida diante de Deus. E é essa oração que eu quero que vocês entendam, que muitas vezes a nossa oração pode mudar completamente uma realidade. Uma oração pode mudar completamente a situação que você vive, que eu vivo, muitas vezes que nós vivemos. Amém? Primeiro, a oração, a intensidade da sua oração, a oração que você tem diante de Deus. Se nós pegarmos aqui no versículo 10, está aqui, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes invocou o Deus de Israel. Ele chamou a presença de Deus para a vida dele. Muitas vezes estamos passando por aflição, pessoas passam por aflição, passam por dores, mas não chamam a presença de Deus para a vida deles. Eles se trancam na amargura, eles se trancam num quarto, no quartinho do seu coração, remoendo aquela dor, remoendo. Jabes podia muitas vezes crescer remoendo aquela dor, remoendo o que ele passava. Muitas vezes ele podia ter aceitado aquilo, podia ter aceitado aquela situação, mas não. Jabes, ele colocou uma fé prática, ele colocou uma fé, como eu posso dizer, até mesmo de forma inteligente perante a situação que ele passava. E a intensidade da oração dele perante o Senhor, ele invocou a presença de Deus. Deus diz lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Muitas vezes a pessoa é tímida com Deus, ela não invoca o nome de Deus, passa a situação, passa o que está passando, e aí o Espírito Santo me fala agora, muitas vezes está passando por aflição, e ela está onde? Cadê a pessoa? A pessoa muitas vezes ela está vivendo, remoendo aquela amargura, aquele momento de aflição, mas aonde ela deveria estar, ela não está. Aonde ela deveria estar posicionada, ela não está posicionada. Jabes se posicionou, sabe por que Deus foi lá e atendeu a oração de Jabes? Porque Jabes se posicionou, criou uma posição. O que significa posicionar, irmãos, diante de uma guerra, diante de uma situação? Você vê muitas vezes numa guerra, eles colocam soldados em pontos estratégicos, em lugares corretos, porque posicionamento, para poder surpreender, para poder se defender do inimigo. E aí você vê aflições, momentos de dificuldade, e as pessoas não estão se posicionando, elas criam toda uma carapaça de religiosidade, vamos chamar assim dizendo, achando que isso está chamando a atenção de Deus, achando que isso está trazendo Deus para elas, mas muitas vezes não está invocando o nome do Senhor para a vida delas. Amém? Veja, a oração de Jabes teve intensidade. Em João 14:13 diz: João 14:13, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então tudo aquilo que nós pedirmos em nome do Senhor Jesus, sabe, com intensidade, com fé. Sabe por que Deus ele honra? Sabe por que Deus ele atende? Porque o Pai é glorificado nesta situação. O Pai é glorificado na resposta do Senhor em nome de Jesus. Amém? Atenção aqui, pessoal.
O livro de 2 Crônicas 4:10, invocar a Deus para abençoar a vida. Então, quando nós invocamos verdadeiramente a Deus, Deus, ele inclina os ouvidos. Vocês podem reparar que na oração de Neemias, me fez lembrar agora aqui no momento da oração, falou-se o nome de Neemias. Lá diz que Neemias, quando ele recebeu a notícia de que as cidades estavam com as portas destruídas, o coração dele se rasgou de tal maneira que a oração dele, ele disse: Senhor, inclina seus ouvidos para a minha oração. E muitas vezes nós oramos com uma oração tão, como eu posso dizer, sem fé, uma oração tão automatizada, uma oração muitas vezes tão repetitiva, e nós, como se fosse algo normal, com uma arma tão poderosa como essa. O próprio Jesus disse que tem caças de demônio que só sai com jejum e a oração. E essa arma tão poderosa que nós temos em nossas mãos, que Deus nos entregou, para poder vencer toda aflição e toda dor, através do poder da oração, da intensidade que nós colocamos na nossa oração, o poder que há com o joelho dobrado no chão, pode vencer qualquer situação em nome de Jesus, amém? E no livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em nome de Jesus. Irmão, não importa o que você está passando, não importa a dor, não importa a aflição, Deus vai mudar a tua história através da tua oração. Porque isso aqui é uma promessa. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Para Deus não importa a situação. Amém? Em nome de Jesus. Ô glória. Oração sem ganância. Uma das coisas que é muito interessante nessa oração que Jabes fez, é que era uma oração sem ganância. Uma oração, que nós vamos falar alguns pontos dessa oração aqui, que não havia para si. Imaginem só, uma situação de dor, que aquela região passava muitas vezes, que aquele lugar passava. Jabes, na sua oração, ele não tinha ganância. Muitas vezes nós vemos orações que as pessoas falam assim: ó Deus, vem, me ajuda, o Senhor é obrigado, o Senhor não sei o que lá, e tem que não sei o que. Aí você vê, aí a pessoa vê lá, a pessoa com carro tal, ou não sei o que, uma casa tal, e fala assim: eu também quero, e tal, e não sei o que. Mas é uma oração cheia de ganância. Deus muitas vezes não responde orações, porque essa oração, talvez aquilo que você está pedindo, aquilo que você está colocando diante de Deus, não está segundo o coração de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. Não é errado pedir. Porque Jabes, ele foi abençoado. Vocês vão ver que ele pediu coisas aqui. Mas não tinha o coração naquilo. Ele pediu algo para honrar e glorificar a Deus. Assim como diz aqui, que tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Sempre que você colocar, que nós colocamos algo diante de Deus em oração, como isso vai glorificar a Deus? Como isso vai glorificar ao Senhor, amém? Se você muitas vezes pede algo para Deus, pergunta para Deus, ou coloca diante de Deus, como isso vai glorificar o Senhor? Como isso vai ser instrumento para glorificar e para as pessoas conhecerem o teu santo nome, amém? Experimentem isso. Vocês vão ver como Deus vai responder. Deus, a fé que nós colocamos na abundância de Deus foi uma das coisas que é interessante. Quando eu estava lendo aqui o versículo, eu li umas 8 vezes ontem, esses 2 versículos. E uma das coisas que me chamou muita atenção é a abundância, a fé que ele tinha e o que ele pediu foi na abundância de Deus. E muitas vezes as pessoas fazem o quê? Elas olham hoje em dia e elas buscam abundância, elas buscam prosperidade nas coisas e olham, esquecem. Muitas vezes elas olham, quer ver uma ideia?
Eles olham para as coisas do mundo e falam, eu quero isso, eu desejo isso, Senhor, eu quero isso, né? E aquilo entra no coração, mas muitos esquecem que a abundância está em Deus. A abundância, a verdadeira abundância, aquele que abençoa é Deus. Toda abundância está na mão de Deus. E Jabes aqui na sua oração, se nós olharmos aqui, ele fala, se me abençoardes muitíssimo, porque ele sabia que ele era o dono da bênção. Sabia que tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de nada. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Deus. Então, se nós colocarmos e pedirmos, Deus, me dá tal coisa, coloca isso em minhas mãos, Senhor, para que isso venha a ser para a tua honra, para a tua glória, para que eu possa te glorificar. E glorificar significa fazer ações que possam honrar a tua presença na minha vida, que seja para ganho de almas, que seja para vivificação da tua obra. Em nome de Jesus, Deus se compadece, irmãos, e Ele coloca em tuas mãos, que Ele sabe que isso pertence a Ele, e você é apenas um cuidador das coisas de Deus, em nome de Jesus, amém? E o segundo aspecto aqui, ele pediu para alargar as fronteiras dele. Então, se nós olharmos aqui, ele diz, e meus termos ampliares. Em outra tradução aqui, que está até um pouco diferente, que diz, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Irmãos, Deus, o Jabes aqui, ele estava pedindo para Deus o quê? Alargar as fronteiras dele, para que ele pudesse ter mais influência, para que ele pudesse ter mais expansão, território, ministério, expansão de tudo. E há algumas pessoas, olha como Jabes ele foi, ele não olhou para a situação, ele não olhava para a escassez, ele não olhava para a aflição e para a dor, ele falou para Deus, Senhor, alarga meu território. Ele não colocou Deus do tamanho da aflição dele, ele não colocou Deus do tamanho da vida que ele tinha, muito pelo contrário, ele falou, Deus, expande a minha vida, e nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai alargar os seus territórios, Deus vai alargar a sua influência, Deus vai alargar a sua vida em nome de Jesus, amém? Porque Deus, ele nos capacita, Deus, ele nos prepara antes, e Deus, ele se compadece quando nós pedimos algo que é tão determinante, porque a proposta que Jabes fez aqui foi o seguinte, Senhor, alarga minha vida, alarga meu território, me transforma em algo diferente, para que eu venha te glorificar. Quantas vezes nós esquecemos disso, que as pessoas querem alargar a vida dela, mas elas não esquecem de glorificar a Deus. Mas isso em nome de Jesus, a igreja de Cristo, essa igreja aqui que é preparada para a vinda do Senhor, é aquela igreja que Deus alarga as estacas dele, alarga as tendas, alarga o território, porque sabe que o Senhor é com ele, e que o Senhor em tudo fará a honra em nome de Jesus, amém? Quinto, ele falou para Deus, aqui também em sua oração, que seja comigo e a tua mão me preserves do mal, de modo que não sobrevenha aflição. Jabes ele conhecia o que era aflição, ele sabia o que era o sofrimento, mas o que ele pediu para Deus aqui? Que sua mão seja comigo. Porque muitas vezes as pessoas, elas conquistam, mas o que adianta, irmãos? Conquistar tantas coisas sem Deus junto. O que adianta a pessoa ter a terra prometida sem estar com Deus na terra prometida? Não é verdade? Então Jabes, ele falou assim, o que adianta eu ter tudo isso? O que adianta? Eu peço para Deus me abençoar muitíssimo, mas sem a presença de Deus não vale nada. Então, em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoar de tal maneira que o braço dele jamais se encolherá para você. Em nome de Jesus, amém? Profetize isso com fé, irmãos, na tua vida, em nome de Jesus. Aqui, em Isaías 59, de versículo 1, diz que
Vamos ver na palavra de Deus. E diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Em nome de Jesus, irmãos, o braço do Senhor nunca está encolhido para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, em nome de Jesus. Toda vez que vocês orarem, dobrarem o joelho no chão, invocar o nome do Senhor, a mão dele está estendida para você, em nome de Jesus. Amém? E sempre tenha a direção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tenha as coisas, Deus vai te abençoar, mas busca sempre a direção de Deus. Amém? Sexto, pedir o livramento do mal, não sobreveio a aflição. E é interessante aqui, porque Jabes, ele sabia que a proteção de Deus era algo tão grande, tão poderoso na vida dele, porque ele sabia da história do Deus de Israel. Ele sabia de tudo aquilo que Deus tinha feito no meio do teu povo. Ele sabia quem era o Deus de Israel. E ele sabia que tudo aquilo que ele precisava era a proteção de Deus em meio a tudo isso. Não só a direção, mas a proteção de Deus. E aí nós lembramos aquilo que os salmistas disse. E no Salmo 27:1. O salmista, ele fala da segurança de Deus. E Jabes, em meio a tudo que ele passou, ele tinha esse entendimento. Que a segurança de Deus, está na fortaleza de Deus, ele tá seguro. Então aqui ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha... De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, uma vez que Jabes sabia que o Senhor é a fortaleza dele, é a luz dele, é a fortaleza dele, a quem ele temerá? Irmãos, em nome de Jesus, não há dor, não há sofrimento, não há homem que se levante, não há, olha, em nome de Jesus, você não tem que temer o diabo, você tem que temer a ausência de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? Porque uma vez que você está na fortaleza de Deus, você tem o refrigério de Deus. Você não terei medo de nada. A quem temerei? Tema apenas a Deus. Porque se Ele está na tua vida, o inimigo não vai te tocar. Ele pode brevemente, muitas vezes, vir com uma situação ou outra. Mas o Senhor sempre tem uma situação de escape. O Senhor sempre tem uma situação de livramento sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Glorifica a Deus aí, irmãos. E a oração de Jabes aqui, onde Jabes ele diz aqui no versículo 10, que diz Jabes, no 1 Crônicas 4, versículo 10, de onde ele diz, né, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo, a tua mão me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus concedeu o que tinha pedido. Então nós vemos aqui, irmãos, uma oração tão simples, uma oração que chamou a atenção de Deus, por causa de uma fé tão, mas tão assim intensa, uma intensidade tão grande com Deus, que isso tocou o coração do Senhor. Então a oração que você vai fazer essa noite vai tocar o coração do Senhor. E Deus vai mudar a sua história. Deus não vai mudar muitas vezes o teu nome, o meu nome, não. Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus, amém? E aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, o Senhor vai trazer a existência para você. O Senhor vai conceder para você. E que teu coração sempre não esteja naquilo que você colocou, naquilo que Deus te deu, mas o teu coração esteja no sacrifício. O seu coração esteja no altar do Senhor e na presença do Senhor, naquilo que é Deus na tua vida. Amém? Porque Deus, Ele quer mudar a tua história. Amém? Então, primeiro nós temos que romper com as marcas do passado e não aceitar rótulos do passado. Deus vai tirar esse rótulo de você. Você não pode aceitar nenhum rótulo, a não ser aquele rótulo que Deus coloca em você, que é de vencedor, que é de filho amado.
Amém? E herdeiro de Jesus, co-herdeiro de Jesus. Amém? Você tem que romper as maldições familiares. Então o que Jabes entendeu aqui? Que nós temos que romper as maldições familiares. Buscar uma fé prática, uma fé ativa, uma fé verdadeira. Orar com intensidade, com ousadia. Orar sem ganância, mas sabendo que o provedor é Deus e que a abundância vem do Senhor em nome de Jesus. Amém? E pedir para alargar as suas fronteiras. Não coloque Deus no tamanho da nossa aflição. Pede para Deus alargar as suas fronteiras. Amém? Te dá condições melhores, oportunidades maiores, influências, abrir portas. Deus é quem traz a bênção em nome de Jesus. Pedir que a mão do Senhor seja com você, porque o braço dele não está encolhido em nome de Jesus. E trazer o livramento do mal e proteção de Deus. Você viver no abrigo do Senhor. Viver no abrigo de Deus em nome de Jesus. Então, essa palavra, essa oração, nós vamos colocar ela diante do Senhor nessa noite. Vou pedir para que você se coloque de pé. Porque essa oração, você vai colocar diante do Senhor hoje. Assim como Jabes. Vocês podem ver, irmãos, que às vezes poderia ficar aqui 2 horas, 3 horas falando, mas a própria oração de Jabes foi uma oração simples, porém com propósito de vida, amém? São somente 2 versículos que diz muito de como nós temos que ser diante, como nós temos que nos posicionar diante do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero que vocês coloquem seus braços ao alto. E vocês vão orar a Deus, assim como Jabes orou. Assim como Jabes pediu. Vocês vão falar com Deus nessa noite. Vocês vão romper todos os rótulos. Vocês vão romper nessa noite tudo aquilo que colocaram em você. Todos os rótulos, todas as marcas. E vocês vão colocar diante de Deus agora a sua oração, não olhando para a dor. Jabes não olhou para a dor, para o sofrimento, ele já não aguentava mais. Ele simplesmente pediu para Deus: Senhor, me abençoe muitíssimo. E pediu para que o Senhor, ele fosse com ele, que o braço dele estivesse com ele, e que ele o guardasse, o protegesse, porque ele era o dono da bênção, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, Pai santo, nós entramos, Pai, diante, Senhor, da sua presença, ó Pai querido e amado, para assim apresentar diante do Senhor, ó Deus, uma oração verdadeira, uma oração sincera, uma oração, Senhor, que vai, Senhor Deus, diante do teu trono como incenso agradável a Ti, com aroma agradável a Ti, Senhor. E eu peço, ó Deus, que o Senhor, Pai, incline os seus ouvidos para nossas orações, Senhor, e conceda, Senhor Deus, ó Pai, o pedido do Teu povo, Senhor, dos Seus filhos que estão aqui diante do Senhor, clamando e orando, Senhor. Ah, Espírito Santo, que o Senhor, ó Pai, se compraz da nossa oração, dos nossos pedidos diante do Senhor. Ó Santo, Santo e misericordioso, que a Tua misericórdia venha nos alcançar, ó Pai, que o Seu poder venha sobre nós, ó Senhor, nesta noite, pois é a noite do Teu Santo Espírito, é a noite do Espírito Santo, Senhor. Então nós pedimos, ó Pai, vem com poder sobre as nossas vidas, ó Pai, atendendo, ó Senhor, o desejo do coração dos Teus filhos, aqueles pedidos, ó Pai, ah, Senhor Deus, que são sem coisa, sem ganância, ah, Senhor, que são, ó Pai, para Te glorificar, para Te honrar, Senhor. Ah, Pai querido, abre as janelas do céu sobre o Teu povo, abre, Senhor Deus, ó Pai, e derrama a bênção sem medida sobre os Seus filhos, ó Deus. Ah, Espírito amado, vai de encontro agora, Pai. Vai de encontro, Senhor Deus, rompendo os rótulos, ó Deus, do passado. Rompendo, Senhor Deus, de forma que essa pessoa, Pai, venha ser reconhecida daqui para frente, Senhor Deus, como alguém, ó Senhor Deus, ó Pai, que recebe a Tua bênção. Como alguém, Senhor Jesus, ó Pai, que sabe que veio de Ti, Pai. Ah, Senhor, seja na vida dos Teus filhos, seja, Pai querido e amado. Ah, meu amado, minha irmã, ore agora com intensidade, coloque intensidade na tua oração. A sua oração tem vida, a sua oração, meu amado e minha amada,
Você está diante de um Deus vivo, de um Deus que escuta a tua oração, aleluia, aleluia. Senhor, nós pedimos, ó Pai, alarga os nossos territórios, alarga, Senhor Deus, ó Pai, Senhor, as nossas fronteiras, ó Deus, Senhor, traz crescimento, Senhor, ó Pai. Senhor, capacita, Senhor, os teus filhos, capacita, Pai querido, para que nós possamos receber da tua bênção, nos prepara para receber a tua bênção, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, porque tu és um Deus grandioso, ó Pai, o Senhor é o dono da bênção, Pai, tudo pertence a ti, tudo é do Senhor, meu Pai, nós somos apenas, ó Pai, mordomos do Senhor, meu Pai. Então, Senhor, derrama da tua bênção, derrama da tua provisão, arecanalabashurecanta, balanaias, xerecanalabassurecanta. Pai querido, Pai amado, derrama do teu Santo Espírito, derrama, Senhor, e flui no nosso meio, ó Pai, flui, Senhor Deus, em cada um de nós, ó Pai. Senhor, enche-nos da tua alegria, Pai, enche-nos, Senhor, do teu gozo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, faz o teu derramar, Santo Espírito de Deus, pois invocamos o teu santo nome, invocamos a tua presença, canta, aleluia, aleluia. Pedimos, ó Pai, a tua direção, pedimos a tua direção em tudo, meu Pai. Senhor santo, santo é o Senhor. Te glorificamos, te exaltamos, porque tu és santo, és bendito. Tu és, ó Pai querido e amado, nosso Senhor, ó Deus. Tu és a nossa fortaleza, é nosso socorro bem presente em momento de aflição. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te exaltamos, porque do Senhor é toda a honra, é toda a glória, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus, ó Pai, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, meu Pai. Aleluia, aleluia, meu irmão, minha irmã, fala com Deus, fala, Senhor, eu preciso, Pai, eu coloco isso diante do Senhor, meu Senhor, eu coloco isso, Pai, essa situação, eu entrego a Ti. Senhor, alarga, Senhor, as minhas estacas, alarga, Senhor, o meu território, arecanalabashurecanta. Senhor, se compraz, ó Pai, dos seus filhos, se compraz, meu Pai querido e amado, Senhor, dos teus filhos amados, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Senhor, te exaltamos, te glorificamos, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ao Senhor é toda a honra, toda a glória e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Pode sentar, irmãos. Em nome de Jesus. Que o Senhor, nessa noite, todas seus territórios foram abertos, foram ampliados. E o Senhor vai te abençoar muitíssimo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quem é o dono da bênção? Não é Deus? Nós vamos agora, nesse momento, ofertar a Deus, porque Ele é o dono da bênção. Tudo que Ele coloca em nossas mãos, nós entregamos para Ele o nosso melhor, a nossa primícia. Uma forma de adoração a Deus é quando nós entregamos a nossa primícia. É a verdadeira adoração a Deus. Porque quando nós fazemos isso, o Senhor, Ele abre as janelas do céu. Jabes, ele tinha um propósito no coração. Ele não foi assim ganancioso, ele não queria para si. Ele pediu para glorificar a Deus. Então, quando nós pedimos, você tem que ter fé que você já recebeu em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos glorificar a Deus aqui, por aquilo que Deus já tem feito e já fez na nossa vida, porque no céu já foi decretada a nossa bênção. Amém? Nós vamos entregar nossos dízimos, as nossas ofertas a Deus, para glorificar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e fará em nome de Jesus. Amém? Levante seu envelope ao alto.
Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Pai, eu agradeço, Senhor Deus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia, Espírito Santo, e eu quero abençoar, Pai querido, eu abençoo o Teu povo, ó Pai, que irá neste momento entregar os seus dízimos, as suas ofertas, Senhor, como uma declaração, Senhor, ao Senhor, uma declaração, ó Pai, de louvor. Senhor, e que ele confie em Ti. Senhor, então eu peço em nome do Senhor Jesus nessa noite, todas as bênçãos, as janelas do céu se abrirão sobre a vida do Teu povo, e aquilo, Pai, que eles vão plantar e plantaram na Tua casa, eles vão receber a 30, a 60 e 100 por um, aonde eles verão, Senhor, Pai querido, as janelas do céu abertas, Pai, fechando a boca do devorador, do micrador, do cortador, Senhor, Senhor, e a abundância dos céus abertas sobre a vida deles, Pai. Concede ao Senhor Deus o desejo do coração dos Teus filhos, ó Pai, pois eles ofertam não pedindo algo em troca, não, meu Pai, mas ofertam por amor na Tua casa, Pai, em nome de Jesus, pois eles sabem, ó Pai, que isso, Pai, virá para suprimento da Tua casa, então supre, Senhor, a vida dos Seus filhos, supre a vida dos Seus servos, ó Deus, e eu declaro sobre a vida deles abundância, eu declaro sobre a vida deles, Pai, aonde vai se cessar toda a escassez, e eles verão a Tua abundância recalcada, sacudida, em transbordante, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus. Em nome de Jesus, vocês podem trazer seus dízimos aqui no gasofilácio, e também ofertar através dos chave Pix que está na parede, e também no CNPJ da igreja, onde vocês podem estar fazendo a sua oferta em nome de Jesus, amém? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor com a sua presença maravilhosa, amém? Nós podemos ir para casa hoje sabendo que o Senhor, Ele é conosco em nome de Jesus, amém? Você pode estar fazendo também a sua oferta através do CNPJ 44, você que está acompanhando através das redes sociais, 44 162 660 1000 contra 44, em nome de Jesus, amém? Sábado agora terá a consagração, quinta-feira tem o culto da vitória, aonde o Espírito Santo, Deus nos derrama uma palavra de vitória sobre as nossas vidas, amém? Sábado tem um culto de consagração às 9 horas, em nome de Jesus. E domingo, às 18 horas, o culto da família, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Nós vamos sair da casa de Deus hoje abençoado. Quem recebeu a bênção? Em nome de Jesus. Levante seus braços ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a luz do seu rosto resplandeça sobre ti. E que Ele venha te abençoar em tudo. E que as suas orações alcancem o coração do Senhor. E tudo aquilo que o Senhor tem reservado nos santos céus venha para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te leve em paz, em segurança, de volta para os seus lares. Que os anjos do Senhor te acompanhem e te levem em segurança, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel.